Começamos. Estamos ao vivo. Agora esperar a galera chegar, sair da aula anterior, faço ideia de qual tenha sido, e vir para cá. Eu nunca sei. Educação física. Tava tendo aula de educação física no pré? Online? Caraca, isso é muito chique. Maravilhoso. Caraca, sensacional. Se eu soubesse, tinha feito. Precisando me movimentar um pouco nessa quarentena. Chegou a Tiffany. Boa noite, Tiffany. Bom, eu costumo já, não sei, acho que hoje eu vou esperar um pouquinho. Hoje talvez chegue mais gente, chegou mais alguém. Vamos aguardar pelo menos 5 minutinhos. Chegando. Mamãe, chegou. Oi, tia Meg. Bom, acho que a gente já pode ir começando devagar, né? Boa noite a todo mundo, boa noite a todas e todos que estão chegando. Hoje é um dia, uma sexta-feira muito especial, né? Tem um toque a mais do que as outras, em que a gente se encontrou aqui para conversar. Porque hoje a gente está começando, né, fazendo o primeiro encontro de um projeto aqui no curso, que eu comecei a construir, né? Com várias ajudas, inclusive da Cássia, que está aqui do meu lado. É um projeto em que a gente busca, através dessa ideia, né? Busca, através desse esforço de ocupar o espaço aqui do curso, que é um espaço de educação popular, com as trajetórias, com os projetos, com as vozes de pessoas negras, a gente busca, de alguma forma, corresponder, estar junto, de todas as discussões, os debates, né, todas as lutas que estão sendo motivadas aí atualmente em relação à questão racial no Brasil, né? O nosso curso, de uma forma ou de outra, sempre tentou assumir, né, uma posição antirracista, assumir essa posição por meio da educação. Talvez a maior dos nossos esforços, assim, tenham sido nos últimos anos a participação nos 21 dias de ativismo contra o racismo, que é um evento que a UERJ promove, né, e que o nosso curso sempre participou com muito afinco, né, fazendo debates, trazendo pessoas para contribuir. Esse ano ficou um pouco complicado, né, devido a essa situação. Eu cheguei a falar um pouco eu cheguei a trazer uma aula que tratava da temática, mas a gente ficou um pouco prejudicado, né? E aí, tentando corresponder, somar isso, tentando continuar essa trajetória, a gente está inaugurando o projeto Vozes Pretas, em que, nas 4 sextas-feiras de julho, vocês vão ter aqui a presença de pessoas maravilhosas, contando suas histórias de vida, contando seus projetos, trazendo temas muito interessantes para a gente debater juntos, beleza? Hoje vocês vão ter o prazer imenso de ouvir a Cassiane, que vai se apresentar. Não vou apresentar ela. Eu não gosto de apresentar as pessoas. Mas não apresentando, mas fazendo uma certa introdução aqui para a nossa conversa. Eu quero te agradecer, assim, em todo o coração mesmo, por ter aceitado o convite, por ter aceitado participar e me ajudar a construir essa ideia também. A gente ficou trocando, eu te perturbando lá com um monte de áudio para a gente construir isso aqui. E dizer que a oportunidade, né, toda a voz vai ser ecoada por você, mas a ideia é que ela não só vá, mas como volte também, né? Então, quero motivar muito, mais do que nos outros dias até, todo mundo a participar, fazer comentários, né? Trazer perguntas, questões, várias, gente. Não tem limite aqui do que a gente pode. Bom, claro, mantendo respeito e ética, né? Mas a gente não está buscando aqui ficar num tema específico, a gente está buscando um bate-papo, né? Um diálogo, uma conversa. Então, o que vocês pensaram, o que vocês querem comentar, perguntar, podem colocar aí nos comentários,
que eu vou, no final, trazer esses comentários, beleza? Às vezes tem um delayzinho e aí a gente não consegue comentar na hora que acontece aquela fala que inspira a gente, né? Mas não tem problema, comentem aí. No final eu vou voltar com os comentários para cá se engajar, participar da maneira que ela vai se sentir à vontade, né? Tenho certeza que o debate vai ser ótimo se assim acontecer. Bom, exatamente hoje, dia 3 de julho de 2020, completam-se 69 anos da primeira lei contra a discriminação racial no Brasil, a Lei 1390 de 1951. Ela tornou contravenção penal a discriminação por motivos de raça ou cor e recebeu o nome do seu autor, o então deputado Afonso Arinos. Arinos era um branco filiado à União Democrática Nacional, UDN, um partido conservador dos anos 40 e 50, e 20 anos antes dessa lei, ele havia escrito uma carta intitulada Preparação ao Nacionalismo. Nessa carta, ele defendia a conspiração de que os judeus possuem um plano de dominação mundial. A lei de Arinos apenas instituiu que casos de discriminação em lugares públicos e estabelecimentos comerciais fossem punidos com multa. Só em 1985, essa lei foi ampliada e endurecida por Carlos Alberto Caó de Oliveira, que além de advogado e jornalista, era militante do movimento negro brasileiro. Ainda assim, como mostram Mônica Green e Marcos Cormaio, Arinos via sua lei como uma culminância de um processo evolutivo, onde o Brasil se tornava cada vez mais a tão sonhada democracia racial. Seu projeto era moral. Ele acreditava que o poder da lei seria capaz de servir como, e aqui citando ele, instrumento de transformação da mentalidade racista que se denuncia entre nós. Quase 70 anos depois, a mente do Brasil continua racista. A Lei Afonso Arinos certamente marcou nossa história, mas não o suficiente para livrar nós, negras e negros, dos racismos que atravessam a mente, o corpo, o espírito, a voz. A lei de um deputado branco, conservador, provavelmente antissemita, pode até ser útil, mas não pode falar e nem lutar por nós. Hoje, quem fala de si, por nós e para todas e todos vocês, 70 anos depois dessa lei importante, mas talvez não suficiente, quem fala é minha amiga de coração, a psicóloga Cassiane Thalita. Voz preta do subúrbio do Rio, voz sensível a tantas outras vozes, voz que ecoa as dores e belezas de que vive, supera e transforma um Brasil de mente racista. Todo coração, Cassi, de verdade, seja muito bem-vindo ao Preparatório Comunitário Paulo Freire. A voz é toda sua. Obrigada, amigo. Eu acho que primeiro eu tenho que agradecer também por esse convite, por sempre a gente estar podendo compartilhar um com o outro nossas ideias, nossos projetos, para que a gente consiga articular junto algo que realmente faça sentido para nós. Então, para mim, é muito, muito gratificante estar aqui com uma pessoa que eu conheço há quase 10 anos e que está sempre assim do meu lado para ajudar a construir, inclusive. Ele não leu meu TCC, mas lá, nos agradecimentos, tem um agradecimento específico para ele, dizendo que ele foi quase meu segundo orientador nesse processo. E é verdade, porque eu acabava colocando as minhas angústias e pedindo conselho para ele durante esse processo. Ele foi muito importante, realmente. E eu gostei muito desse textinho, depois eu quero para mim. Mas vamos lá, já pode começar? Pode. Tá. Hoje eu vim falar. Primeiro eu vou me apresentar, né? Sou Cassiane Thalita, sou psicóloga, tenho trabalhado com a clínica desde que me formei, atendendo, em sua maioria, pessoas pretas dentro da clínica e tentando possibilitar esse cuidado maior. Eu coloco maior porque eu me considero um pouco mais atenta, não só pela minha vivência, mas pelas minhas leituras. Eu me coloco mais... Eu saí? Voltei? O que aconteceu? Foi mal, Cássio. Estou testando aqui para só você ficar e eu apertei no botão errado. Desculpa, ela. Não, tudo bem.
Só me perdi um pouquinho, mas tudo bem. Mas eu estava falando, né, sobre como tanto a minha vivência como a minha pesquisa e as minhas leituras têm me ajudado a oferecer um cuidado mais atento às questões raciais das pessoas pretas aqui dentro do Brasil e na clínica. Eu já vim falar um pouquinho sobre o meu TCC, que está fazendo um aninho de idade, né? Que ele se intitula Epístolas de uma Vida Cristã, Trajetória, Encontros e Processos de Subjetivação. Eu vou falar um pouco de como foi escrever esse TCC, como foi me encontrar com esse tema, né? Porque muita gente acabava colocando assim nas minhas costas a responsabilidade de tratar de questões raciais no meu TCC, obrigatoriamente tratar de questões raciais no meu TCC como foco, né, do meu TCC, porque nesse trabalho eu acabo tocando em alguns assuntos porque eu achava impossível não tocar, principalmente num TCC escrito em primeira pessoa, que realmente trata dos meus processos de subjetivação. Aqui nesse trabalho eu no final me uno a outras vozes, mas majoritariamente é a minha experiência colocada no papel. E sim, eu toco nesse assunto, mas eu não achava que eu queria falar sobre aquilo naquele momento, né? Com o que eu estava vivendo nos últimos anos dentro da universidade, nos últimos anos dentro de um país que elege o presidente que temos. Então, para mim era muito importante estar falando sobre a forma como o cristianismo, e principalmente o cristianismo das igrejas evangélicas, tem se apresentado no país. E aí foi uma loucura, né? Porque ao mesmo tempo em que eu tentava peitar isso de que, assim, eu queria falar sobre a igreja evangélica, sobre a minha igreja evangélica, principalmente, da época, eu ficava, será que eu tenho que falar ou não sobre as questões raciais? Mas aí eu consegui me decidir e entender que naquele momento eu precisava extravasar todos esses sentimentos que eu tinha naquele momento, né? Naquele processo. E não foi um processo fácil, porque, como eu venho, inclusive, falando no meu trabalho, sou filha de pastor, criada desde sempre dentro da igreja, e montar uma crítica para a igreja evangélica não é um trabalho muito tranquilo, né? Principalmente quando eu penso que esses espaços de debate são muito rechaçados, né? Acho que eu fiz um breve resumo do que seria esse trabalho e eu vou tentar ir pontuando o que eu vim trabalhando no meu TCC. A primeira coisa que eu faço nesse TCC... eu acho que também é importante falar como é que foi escrito, né? Eu falei que ele foi escrito em primeira pessoa, sempre estabelecendo o entre, né? Que eu chamo nesse trabalho de habitar o entre. Que seria, eu escrevo uma carta endereçada para alguém que fez parte desse meu processo formativo de uma pessoa evangélica e de psicóloga, e depois eu tento destrinchar algumas questões que eu tive com aquela pessoa ou de onde que eu estava falando naquele momento, né? Eu começo o meu trabalho escrevendo uma carta ao meu pai, pastor, durante mais de 30 anos, eu acho. Né? Meu pai já havia falecido quando eu escrevi o meu trabalho. E eu faço questão de pontuar que essa carta ela não era para pedir uma permissão, mas para mostrar para ele que o que eu queria fazer não era um ato de rebeldia, não era pura e simplesmente um cansaço da igreja, né? Eu achava que era justamente o contrário. Como eu não queria me cansar e não queria me afastar do que eu formei como fé, eu precisava conversar com alguém que fosse entender o que eu estava tentando estabelecer. E eu achava que realmente meu pai iria entender o que eu estava fazendo. Só que ele não estava aqui, né? Inclusive, escolher esse modo de carta não foi algo pensado, né, para o TCC. Eu escrevi como uma forma de tentar me desentalar e conseguir fazer fluir a minha escrita
Só que aí acabou virando a metodologia do meu trabalho, que era escrever a carta a alguém que fazia parte do meu processo de formação na igreja ou do meu processo de formação da psicologia. E aí eu faço isso porque normalmente psicologia e religião são sempre colocados em lugares opostos. E eu fui durante toda a minha formação, eu fiquei me reavendo com essa questão de estar ocupando um lugar, estar ocupando dois lugares tão dicotômicos assim, né? Tão apresentados nessa diferença. E que sim, eu acho que existe essa diferença, principalmente quando a gente vem pensar sobre algumas pessoas que fazem uma psicologia dita cristã, que é uma psicologia que não existe ou não deveria existir ou não é ética. Essas pessoas que misturam as suas crenças, os seus valores com a sua ética profissional. Então, eu queria fazer um trabalho que mostrasse que é possível eu ser evangélica, eu ser cristã e estabelecer um cuidado com as pessoas que, teoricamente, se afastavam dessa ideia de ser cristão. Mas que, ao mesmo tempo, eu achava que isso era tão conflituoso e que essa ideia de se afastar do cristão não deveria existir. E aí eu vou trabalhando essas questões dentro do meu trabalho. Então, eu começo pro meu pai, que sempre foi um grande amigo quando estava em vida, e eu achava que eu poderia conversar com ele através da carta, para eu me sentir um pouco mais tranquila de falar sobre o que eu queria falar, ou tentar escrever da melhor maneira que eu achava que seria possível para mim naquele processo. Então, eu escrevo para o meu pai, e depois eu já começo a falar sobre as questões de ser criada dentro da igreja, ser taxada, né, vista e servir de exemplo por ser a filha do pastor, e como que isso eu carrego por toda a minha vida, inclusive durante a escolha do meu curso, né? Porque quando eu escolho o meu curso, e aí a gente já acaba entrando na segunda carta, que é a carta para minha mãe, quando eu escolho o meu curso, e aí eu falo, mãe, eu vou fazer psicologia, eu passei para psicologia da UF. E aí a primeira coisa que ela me fala não sei se ela tá vendo a live, mas enfim, eu sei que ela não leu meu TCC. A primeira coisa que ela me fala mas tem certeza que você vai fazer psicologia? Tem que ter muita cabeça para fazer psicologia. E é aquilo de tipo, como assim tem que ter muita cabeça? Porque o que você vai estudar vai se contrapor a tudo que você aprendeu durante a sua vida. E aí eu fiquei com isso, tipo, não tive condições de responder na hora, né, isso, mas ao mesmo tempo eu achava muito interessante, porque assim, eu estaria estudando algo que não é da igreja, mas teoricamente também, existe algo de social que a igreja faz, e que a igreja traz, pelo menos defende, que a psicologia pode agregar muito, né? E aí ela coloca essa indagação na minha mente, que foi a indagação que me faz querer escrever sobre o meu TCC, né? Ou seja, eu ouvi isso antes de me matricular na faculdade e eu falei sobre isso até meu último dia na universidade. E aí era engraçado, porque minha mãe ficou, tem que ter cabeça, e o que é cabeça? Você vai se afastar da sua fé. E não me afastei, apesar de muitas pessoas poderem, inclusive, acreditar que sim, eu acredito que não. Eu só acho que a maneira como o cristianismo das igrejas evangélicas é trabalhado, ele não me serve mais. Da maior parte das igrejas evangélicas trabalhada aqui no Brasil não me servem mais. E eu ainda estou nessa mesma busca que eu estava quando eu estava escrevendo meu TCC, de encontrar uma igreja que consiga lidar com as questões sociais, que consiga amar ao próximo, que consiga falar sobre racismo, que consiga falar sobre gênero e sexualidade sem taxar como pecado, como obrigatoriamente pecado, e sem afastar essas pessoas, porque ela está tratando mal essas pessoas. Então eu ainda estou nessa busca. A pandemia não tem me ajudado. Mas então, antes do meu primeiro dia na faculdade até o meu último dia na faculdade, isso fica comigo como um questionamento que fica me rondando
durante esse período. Aí era engraçado pensar como houve um desânimo por parte da minha mãe, quando eu falei que ia começar a psicologia, como houve uma animação por parte dos líderes da minha igreja com eu escolhendo a psicologia, porque eles achavam que era bom que toda igreja tivesse o seu psicólogo, né? Que tivesse um psicólogo dentro da igreja para tratar das pessoas da igreja a partir de uma psicologia bíblica. E aí eu ficava tipo, o quê? E antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu já entendia que aquilo não era o que eu queria, que eu não queria que aquele fosse o lugar que eu fosse colocada, né? Eu sabia que não, eu não quero trabalhar isso dentro da igreja. Tá, que tem competências que a gente vai carregar e se eu estiver dentro da igreja, eu posso agregar com essas competências que eu adquiri durante a minha formação. Mas eu não vou ser psicóloga da igreja, eu não vou ser a psicóloga que trabalha com a Bíblia, porque isso não existe, né? Então era engraçado ver esses dois mundos se apresentando para mim e eu ali no meio. Vamos lá. Uma defesa que eu faço também nesse trabalho, além do uso das cartas, é o uso de uma linguagem acessível, porque quando eu fui pensando para quem que eu estava falando nessa época, eu estava falando para quem que eu queria falar, né? Eu não queria que o meu trabalho se restringisse às pessoas que estão na academia, né? Eu não queria utilizar do Academy 6 para falar do meu trabalho, porque eu estava, além de eu estar falando de psicologia e estar falando da igreja, eu estava falando sobre um processo de subjetivação da minha vida, a minha composição, a minha formação. Então, eu achava que eu tinha que falar com as pessoas que estavam à minha volta. E essas pessoas que estavam à minha volta e para quem eu endereço esse meu trabalho é justamente para as pessoas da minha igreja, né? Que eu vivi todos os anos da minha vida dentro da igreja foram na mesma igreja, né? Eu realmente nasci e cresci dentro da igreja. Meu pai era pastor dessa igreja e eu realmente cresci, tipo, fui profetizada na igreja, né? Falaram que minha mãe estava grávida, minha mãe descobriu que estava grávida na igreja. Então, eu realmente, desde o meu primeiro momento, eu já estava nessa igreja. Então, eu achava importante que essas pessoas, quando pegassem o meu trabalho, elas não tivessem uma dificuldade, assim, não, tipo, colocando como se eles não pudessem acessar esse trabalho, mas como às vezes a linguagem ela pode dar uma afastada e talvez não era, e com certeza não era isso que eu estava querendo com o meu trabalho. Eu queria um trabalho que aproximasse, porque as minhas questões eram justamente sobre esse afastamento que se faz de psicologia e religião. E aí eu queria que esse mundo se encontrasse um pouco mais, mesmo que eles não se fundissem. Mas eu queria que eles estivessem em paralelo e se observando para se questionar também, né? Porque todos os questionamentos que eu tento estabelecer dentro desse trabalho, eu queria que os líderes que me acompanharam durante a minha vida religiosa também pudessem estabelecer. E aí eu até em uma parte da introdução do meu trabalho eu falo que seria um orgulho e um desconforto para mim que essas pessoas estivessem acessando o meu trabalho, né? Um orgulho porque quer dizer que de alguma maneira eles valorizam o que eu tenho a dizer, mas um desconforto porque eu não estou trabalhando questões fáceis para o pensamento da igreja. Aí o título do meu TCC é Epístolas de uma Vida Cristã, né? Então eu tento trabalhar também o que seriam essas epístolas, né? Como eu já falei das cartas, elas dão uma pista sobre o que eu estava falando, mas a epístola também para fazer um jogo com as epístolas bíblicas, né? Com as cartas de Paulo às igrejas, porque lá no final, quando eu incluo outras vozes além da minha, eu me utilizo de como se fosse um artifício de Paulo, né? De colocar nomes de endereçamento para essas igrejas, né? Como seriam as características dessas igrejas. E aí, então, eu faço esse jogo porque eu gosto muito de fazer trocadilhos. Inclusive, eu queria, nem sei se a Nicolas sabe, mas que eu queria imprimir o meu TCC em formato de Bíblia, né? Até com aquele negocinho vermelho aqui no meio.
Mas aí eu fiquei um pouquinho receosa. Então já falei da primeira carta, que era a carta para o meu pai. Já falei da segunda carta, que era a carta para minha mãe. E a terceira carta é uma carta para minha paciente, né? Porque aparentemente as primeiras cartas elas entram muito mais em contato com a minha vida religiosa, mas a terceira carta ela também é muito importante porque era uma paciente que me fazia, inclusive, questionar esse lugar da igreja, né? Ela era uma doutoranda, ela agora já terminou o doutorado, e a gente acabava... Porque, assim, ela falava sobre religião no trabalho dela também, então existiam muitas aproximações dela comigo, porque além dela ser uma pessoa negra, ela também estava discutindo a religião nos trabalhos dela. E como também foi uma dificuldade para ela estabelecer... Assim, ela precisou realmente se afastar da igreja evangélica para ela conseguir trilhar os caminhos dela. E era justamente isso que eu não queria fazer. E aí a gente acabava discutindo muito na clínica que a gente fazia junto sobre como o discurso religioso gerava opressão e, ao mesmo tempo, uma passividade. Essa é uma das partes que eu acho que eu mudaria mais no meu trabalho, porque com as coisas que eu tenho acessado hoje, né, com as discussões que eu tenho me incluído sobre a teologia e a teologia da igreja e a teologia negra, elas têm me feito, ampliaram muito mais a discussão que eu poderia ter feito aqui, mas que na época eu não tinha condições de fazer, e tudo bem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria ter falado sobre isso no trabalho, porque era nítido a função que as igrejas evangélicas elas tiveram nas últimas eleições, né? Da importância que elas tiveram para o resultado dessas últimas eleições. Tudo que, todo mundo que via alguma coisa de algum pastor, de alguma igreja, falando alguma coisa sobre o Bolsonaro, as pessoas acabavam me enviando, né? E ao mesmo tempo isso me entristecia, porque eu não acreditava numa possibilidade de ser cristã e apoiar esse tipo de governo, né? Eu ainda não acredito. E aí eu acho que as pessoas se aproveitaram desse discurso, se aproveitaram da hierarquia das igrejas e de como uma pregação sobre obediência e sobre como respeitar o seu pastor foi uma das coisas que mais engajou essas pessoas no processo eleitoral, né? De como colocar um pastor falando sobre como o atual presidente seria um bom líder para as igrejas, como se ser cidadão no Brasil fosse ser cidadão evangélico, como se isso fosse sinônimo, que só existisse um grupo, fosse o suficiente. Então, eu achava que a forma como a igreja ela age, como ela mexe com algo que não é necessariamente racional, eu achava uma jogada muito perigosa, né? Então eu acabo conversando sobre isso, sobre como o discurso religioso ele é apropriado, e aí eu também tento ressaltar que nem sempre isso é algo consciente, mas é uma forma como a gente lê, às vezes, inclusive, errado a Bíblia, né? Com a interpretação que a gente tem da Bíblia ajuda isso também, né? E como a interpretação que a gente tem da Bíblia também é marcada e datada por grupos que querem se manter no poder, né? A gente não pode estar ingênuo de que a Bíblia é só uma revelação divina, mas que existiam homens por detrás e que isso reflete na época em que a Bíblia foi escrita, na época que a Bíblia foi traduzida, existem essas diferenças, por quem ela foi apropriada, de como ela foi embranquecida, que são discussões que eu estou acessando ainda e tentando articular mais. Então, assim, se fosse algo para eu reescrever, seria essa parte do discurso religioso. E aí eu acabo me aproximando também de discussões mais... Eu falo sobre encontros, né, no título do meu trabalho, né? E esses encontros com pessoas, com cinema, com séries, né? Tudo me fazia pensar no TCC. Então,
tudo eu também canalizei dentro da minha escrita. Então, eu me aproximo de uma análise de The Handmaid's Tale e da Bruxa para trabalhar com algumas questões que poderiam ser apresentadas dentro de como a gente vive o cristianismo hoje. Inclusive, também trago uma aproximação entre meritocracia e mimimi, murmuração, que eu chamo dos 3 M's bíblicos, né? Como que a meritocracia pode ser a gente poderia fazer essa analogia entre como não murmurar é aceitar esse discurso de meritocrático, né? Como se todo mundo tivesse partindo do mesmo lugar. Então, se eu não alcancei, foi porque eu não busquei direito. Então, eu preciso me esforçar mais, né? E aí eu estabeleço essa relação para discutir, inclusive, a passividade que eu tento tratar no tópico anterior. Aí depois eu falo sobre a culpa cristã, inclusive trazendo alguns textos meus que não foram, mais uma vez, pensados para formar o meu TCC, mas eram porque eu acho que eu consigo extravasar através da minha escrita. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava escrevendo meu TCC, isso tinha se tornado ainda mais difícil, tinha se tornado difícil. E aí, justamente porque era um tema que mexia muito comigo, mas que, ao mesmo tempo, era um tema que eu achava que eu não estava confortável de escrever, mas não porque eu não sabia, porque era isso, né, gente? Eu tinha estudado, estava estudando e tinha toda a minha vivência. E que isso é importante também. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia escrever. Tinham semanas em que eu ficava assim na frente do computador e não escrevia uma palavra. Então, eu acabava tentando fugir da escrita para a academia e tentando acessar a minha escrita terapêutica, né? Que é, inclusive, um exercício que eu costumo utilizar muito com os meus pacientes, que é escrever sobre o que você está sentindo, tentar acessar e escrever com a mão mesmo, porque, inclusive, o movimento ele traz uma certa sensação de alívio e tal. Então, eu trago 2 textos meus que eu coloco, que eu intitulo como um capítulo chamado Momentos de Crise, porque era isso mesmo. Eu estava querendo desistir do meu trabalho, eu achava que o que eu estava escrevendo não ia fazer sentido para as pessoas que fossem ler, né? Mas aí, enquanto eu escrevo esses textos, eu percebo que essa culpa ela não vem de mim, não é sobre mim, não é apenas uma insegurança comum, que inclusive a minha insegurança já não é comum, mas enfim. Ela tinha um quê religioso, que era a culpa cristã, porque assim, eu questionar a Bíblia, na verdade eu não estava questionando a Bíblia, eu estava questionando o modo como as pessoas leem a Bíblia, o que as pessoas fazem com a Bíblia. Nunca foi um lugar que eu pude ocupar, e que é um lugar que a igreja que eu frequentei, as igrejas que eu conheci e as experiências que foram compartilhadas comigo nesse trabalho, não era um lugar que as pessoas podiam ocupar, de questionar, de se fazer indagações, de levar essas indagações para quem se diz apto a respondê-las, né? Isso não era possível. Então, quando eu estabeleço que o meu trabalho vai ser justamente fazer isso, que eu passei 23 anos não sendo deixada a fazer, eu simplesmente senti todo o peso dessa culpa, que eu intitulo de culpa cristã. Então, eu converso um pouco sobre o que é culpa cristã, inclusive para Foucault, como ele faz alguns conceitos de mortificação, e aí eu trabalho esses conceitos a partir dos meus textos e de como eu me senti nesse processo de escrever sobre a religião, de escrever sobre a forma como a gente lida com as questões que se colocam hoje em dia, utilizando uma ferramenta de anos atrás.
né? Então, eu falo sobre a minha dificuldade de escrever, e não, tipo, tirando toda a culpa de mim, não, né, gente? Porque existe, sim, a culpa cristã, mas existe também a preguiça, existem algumas coisas que, né, que acontecem, quem já fez TCC sabe das dificuldades que tem. Eu só colocava ali como um a mais para esse meu processo de escrever. E aí eu também trago esse capítulo que eu estava falando se chama Momentos de Crise, e depois eu trago um capítulo chamado Refúgio, que foram os meus encontros com pessoas que estavam falando também sobre a dificuldade de escrever. E aí eu resgato a Glória Anzaldúa, que traz no texto Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo, né? Então, para além da culpa cristã, existe das dificuldades de mulheres serem ouvidas e de mulheres de países colonizados serem escutadas, a dificuldade que a gente tem de elaborar nossos pensamentos, porque a gente a todo momento é taxada como incapaz. Depois eu trago a quarta carta, que é a carta para os meus irmãos, que são artistas e que eu acho que foram, mesmo que indiretamente, foram responsáveis para que eu pudesse me colocar questionando a Bíblia a partir da vivência deles, a partir do julgamento que eles viveram por escolher uma profissão das artes. Meus irmãos são atores e cantores de musicais, né, que eles não foram, que inclusive eles ouviram muito isso, né, de que eles estavam desperdiçando o dom deles porque eles estavam usando no mundo. Então eu escrevo uma carta para eles de como eles foram importantes nesse processo de mostrar que existem outros caminhos para quem é taxado como talentoso desde pequeno na igreja. E aí é a última carta minha, né, escrita por mim, que eu trago. E na sequência eu trago os meus coautores desse meu TCC a partir das cartas convite. Porque durante esse processo eu percebi que muita gente poderia achar, assim, isso mais uma vez a minha insegurança e a minha culpa falando, né, por mim. Eu achava que muitas pessoas iam achar que o que eu estava falando era só meu. Por mais que muitas pessoas pudessem se identificar com aquilo que eu estava escrevendo, muitas outras também iam vir falar que não, era um delírio, sei lá. Então, por me assegurar, eu quis trazer outras pessoas para falar comigo e dialogar comigo nesse trabalho. E como é que foi feito? Eu fiz um formulário do Google, onde eu fiz algumas perguntas, escrevi algumas perguntas, algumas fechadas, né? Resposta de tipo sim, não, tipo faixa etária, questão socioeconômica, para eu entender o perfil das pessoas com quem eu estava conversando, e outras abertas, né? Para eu entender as experiências das pessoas dentro da igreja. E aí esse formulário foi disponibilizado nas minhas redes sociais, em alguns grupos no Facebook, além de tipo, pessoas que me conheciam e que conheciam alguém que poderia contribuir para esse trabalho, e aí elas enviavam o formulário para elas. E aí eu obtive 16 respostas, 10 de mulheres e 6 de homens. Não havia sido estabelecido um número, limite de respostas anteriormente, e nem a separação por gênero. Não, isso não era uma questão. Eu queria trazer as histórias. Inclusive porque quando eu as trago, eu não necessariamente marco seu gênero no texto, né? Eu trago elas no máximo possível que eu pude trazer de tipo anônimo, assim, bem afastado, para que pudesse haver uma identificação. Porque assim como eu queria que as pessoas se identificassem com aquilo que eu estava dizendo, eu queria que quando elas lessem aquilo que também não era só eu, que existiam outras pessoas passando e sentindo e se questionando também, eu não queria que houvesse, sei lá, tipo, pessoas se aproximar porque achava que era uma mulher que estava escrevendo, ou por achar que era um homem gay falando. Então eu queria que todo mundo sentisse o que estava acontecendo. Então, eu vou falar algumas das perguntas disparadoras para o envio dos relatos, né, as perguntas que eram mais abertas, né? Se a pessoa tinha alguma história com o discurso religioso, a igreja evangélica e seus componentes, e como
elas haviam sido afetadas por essas histórias, se essa experiência gerou uma marca, alguma marca, e aí eu estava entendendo marca como uma impressão que ela deixa, né? Não necessariamente que ela seja boa ou ruim. Inclusive, eu recebi, tipo, das próprias pessoas que preencheram esse formulário, uma pessoa ela questionou o uso da palavra marca por ela meio que algumas pessoas não entenderem essa pergunta e acharem que era necessariamente coisa ruim, né? E trazer alguma experiência negativa. Mas não foi isso que aconteceu. A maior parte das pessoas, acho que assim, foi equilibrado. Acho que a maior parte das pessoas conseguiu trazer alguma coisa boa, mas quando essas pessoas traziam alguma coisa, alguma história positiva, elas também traziam uma história negativa. Mas aí, no geral, a maior parte das pessoas descreveu alguma história negativa. Mas eu preferi correr esse risco de utilizar a palavra marca por acreditar realmente que é isso que a religião pode trazer para a nossa vida, né? Porque a gente acaba carregando quando a gente realmente passa um tempo, quando a gente se dispõe a estar vivendo isso, né? E tentando entender as coisas que englobam a religião, principalmente do cristianismo evangélico, eu achava que realmente era algo que ficava na gente, era algo que marcava a gente. E também, como eu já disse, eu gosto muito de fazer trocadilhos, né? Tem a marca de Cristo, e aí eu achava que ia ser algo interessante, não sabia se as pessoas iam sacar ou não. E aí eu trago depois disso um questionamento que, tipo, uma das perguntas fechadas, essa era a pessoa se considerava, se a pessoa era evangélica ou não. E aí eu coloquei sim ou não e não sei. Por que eu coloquei esse não sei? Não sei se vocês lembram da minha paciente que eu falei nesse trabalho, ela me dizia que não sabia mais se era evangélico ou não, porque ela já estava no momento de questionar muita coisa, né? E eu também estava nesse momento, apesar de me identificar como sim, evangélica. E aí para mim foi inclusive surpreendente ver a quantidade de pessoas que respondeu que não sabia e depois comparar com as histórias que ela trazia e que fazia muito sentido, né? Porque as vivências que ela trazia e as experiências que elas tiveram dentro da igreja, principalmente as experiências negativas, realmente fazia a gente questionar se eu queria estar num espaço em que não sabe conversar, que não sabe dialogar sobre as coisas que estão presentes nas nossas vidas, sobre quem a gente é, inclusive, né? Porque eu, como uma pessoa preta, falar sobre racismo na igreja não era fácil, ou situar, inclusive, onde que está a Bíblia, onde estão as histórias, não era fácil. Então, não me enxergar em algo que veio do que me compõe era difícil, né? Então, as pessoas, elas realmente não sabiam mais se queriam ou se eram, ou também até por pensar sobre exercer ou não algum papel na igreja, isso também fazia parte das questões. E aí, das 16 pessoas que foram entregadas e eram evangélicas, 8 disseram que não mais, 4 que não tinham certeza, por não conseguirem se identificar com alguma denominação evangélica, ou porque estava num momento de busca, numa investigação de encontrar um lugar que fosse acolhedor, né? Porque elas já tinham vivido algumas agressões geradas pela própria igreja. E aí eu trago a quinta carta, que é uma carta coletiva às igrejas evangélicas, e eu separo, tipo, coloco um título para cada igreja de acordo com alguns relatos. E aí eu não trago, tipo, uma carta para uma igreja. Eu misturo as cartas para elas se tornarem uma só, pegando as partes que falam sobre a mesma coisa, né? E aí eu faço um que é para a igreja networking, que era uma igreja onde as pessoas só pensavam em ascensão social. Eu trago da igreja Não Ame ao Próximo, porque não sabiam tratar das questões de sexualidade de alguns dos seus componentes.
trago sobre a igreja cega e surda, de como algumas doutrinas e alguns dogmas fizeram afastar, tipo, havia um afastamento entre as pessoas da mesma família, né, como que a relação entre pais e filhos pode ser afastada durante a adolescência, porque algumas coisas não podem ser discutidas pela igreja ou não da forma como o adolescente precisa conversar e precisa entrar em contato, né? E aí aqui eu tô falando também, na maior parte das vezes, sobre sexualidade, sobre entrar em contato com a sua sexualidade. E aí a pessoa se fecha realmente, né? E aí não estabelece um diálogo e essas pessoas se afastam. Esse, inclusive, é o maior relato que tem. E aí depois eu trago os gráficos desse formulário, dos formulários respondidos. Mostro as outras perguntas que eram perguntas fechadas, né? E falo, inclusive, de quais as maiores, do maior número de igrejas que eram citadas nesses relatos e sobre as sugestões que eu obtive. E aí eu trago as minhas considerações finais. E aí eu falo mais uma vez sobre a minha mania de fazer trocadilho, né? Porque quando eu comecei a pensar nesse trabalho, ao invés de ser introdução e conclusão, eu queria que fosse Gênesis e Apocalipse. No final não foi, e acho que foi uma boa escolha. Primeiro porque esse trabalho não começa em mim, ele é anterior ao processo em que ele foi escrito, e de Apocalipse porque ele também não termina aqui. É um trabalho que eu espero continuar revisitando, espero continuar questionando, espero que as pessoas também possam compartilhar comigo sobre o acesso delas a esse trabalho, então que elas também possam me dar feedbacks. E também porque Apocalipse as pessoas têm uma ideia de tipo destruição, né? E por mais que eu tente aqui fazer uma desconstrução de algumas coisas que já estão muito estabelecidas, muito cravadas dentro da maior parte das igrejas evangélicas aqui no Brasil, eu não quero destruir. Eu quero que isso se torne um questionamento. Eu quero que isso continue para além do trabalho que eu vim fazendo aqui, sabe? Eu quero que ele se apresente de alguma outra maneira. Eu quero que a gente continue questionando, que a gente continue conversando. Na verdade, que a gente talvez comece a conversar, né? Porque das igrejas que eu trago aqui, das minhas experiências, isso não era uma possibilidade. Então, eu quero que isso se torne uma possibilidade. Então, eu falo sobre o que eu pude retirar desse trabalho, como que eu me sinto nesse final desse trabalho, que eu me sinto feliz, mas que ainda não era totalmente feliz, porque eu ainda tinha alguma sensação de que eu não estava fazendo o que era certo, né? Que é o que eu denomino de culpa cristã. Mas eu ainda estava feliz por eu ter conseguido fazer algo que eu realmente queria fazer, né? Que era importante finalizar dessa maneira a minha trajetória. E aí eu trago uma música, A Liberdade, da Priscila Alcântara, no final desse trabalho, para fechar o trabalho com uma pessoa que também tem estado à frente de certos questionamentos. Ainda não concordo com tudo que ela traz, mas eu acho que a música ela consegue trabalhar bem as sensações que eu tive durante a confecção desse TCC. E é isso. Amigo Nicolas pode voltar. Tô voltando. Tá bom. Cassi, eu tô de coração emocionado. Você traz uma trajetória que comunica com muita coisa que eu vivo. Vou colocar a primeira pessoa tirando essa lição de você. E
e que a gente vivendo essa trajetória, a gente vai encontrando outras pessoas que também a vivem, né? Então, eu acho que o seu trabalho e a sua fala para mim hoje, e eu espero que para outras pessoas que puderam acompanhar a gente, foi um abraço, assim, foi uma acolhida, sabe? Mais do que no processo da gente te conhecer, conhecer o que você escreveu, o processo de você escrever, todas as dificuldades, né? O processo, inclusive, de você não escrever, às vezes, né? E como isso apareceu, nesse processo todo a gente vai sendo, acho que, muito abraçado, né? Porque são dificuldades da vida das pessoas pretas, da vida das pessoas de periferia, num país que não nos quer na maioria dos espaços, né? Ou nos quer de certa forma. Né? A gente, por enquanto, não tem comentários. Eu vou, mais uma vez, se tiver as pessoas a fazer, enquanto eu vou só devolver algumas coisas assim para você, né? Algumas coisas que eu fiquei pensando aqui, como um comentário meu, e aí, se você quiser engajar, a gente bate esse papo, mas enquanto isso, a galera fica à vontade para participar, colocar qualquer comentário. Não precisa ser pergunta, tá, gente? Pode ser um comentário, algo que achou interessante e queira engajar na conversa. Assim, eu fiquei muito emocionado por como o seu trabalho ele consegue ele consegue apresentar, né, e de uma forma muito responsável, assim, ele consegue apresentar esse lugar de dualidade, né, que a gente vai viver, que você vai viver e que a gente vive muitas vezes, né. Tem autor que vai pegar e chamar isso do lugar da diáspora, né, esse lugar que a gente é trazido de uma terra que a gente já não conhece mais, por conta de toda a violência, né? Violência simbólica, violência cultural, violência física, e a gente está nesse outro lugar em que a gente também não faz parte, né? Ou faz parte só da maneira que alguns querem. Né? E aí, assim, eu acho que o seu trabalho me fez ver uma manifestação disso num lugar que eu acho que a gente conhece pouco, que é o lugar da religiosidade. Né? E assim, eu também fiquei muito emocionado por como que o seu jeito de trazer isso, falando de religiosidade, falando da sua vida, né? Da forma que você falou, com cartas, em primeira pessoa, trazendo todo o processo de escrita para dentro do trabalho, inclusive de não escrita, trazendo sua família, como tudo isso, assim, revolucionário, sabe? Em termos de academia. E eu não digo só porque é um trabalho diferente, que é, né, do que a gente tem costume de ler, mas eu digo porque é um trabalho que interrompe muito do que a gente considera como fazer ciência e fazer coisa na universidade, né, fazer pesquisa na universidade. Sim. Então, assim, em todos os sentidos, né? E aí eu acho importante dizer isso porque a gente está aqui com algumas pessoas, né, algumas estudantes e alguns estudantes que querem participar da vida universitária, né? E eu acho legal a gente conversar sobre como que o modo mais geral de se fazer, o modo que se impõe, de certa forma, da gente fazer pesquisa, ele também ele também é uma expressão de racismo, ele também é uma expressão de expulsão, né, das vidas pretas periféricas, femininas, né, não heterossexuais. Não é só uma questão de excluir essas pessoas em termos de acesso à educação. É isso também, mas quando você chega lá, você tem que enfrentar esse lugar em que todo jeito de escrever, de estar nesse lugar, não quer a sua forma de viver, né? E aí você compra essa briga de colocar a sua forma de viver, né? Então, se a gente espera um trabalho em terceira pessoa, você vai escrever com a sua voz. Se a gente espera um trabalho que é limpo, né, de qualquer influência, não é essa ideia positivista de ciência em que você não tem influências, você faz um trabalho muito, né, você se separa daquilo que você está estudando para você ver como é que são as coisas na realidade.
você vai colocar exatamente, né, não necessariamente exatamente, mas você vai trazer para dentro dele tudo que você passou para chegar naquilo que você escreve, né? Uma outra, e eu, para fechar o que eu estou falando a beça, uma coisa que a gente não fala como um problema, né, como algo para se discutir, é como que a ciência tradicional ela evita a religião. A gente geralmente acha isso algo positivo, né? E claro que em certa parte é importante, né? Porque é justamente esse lugar de fusão que a gente quer evitar, né? Que eu acho que você traz muito bem. Né? Eu até escrevi que você diz que você quer que esses universos andem em paralelo e se olhando, né? Mas não fundidos. Então, esse lugar de fusão, é claro que a gente quer evitar, né? Mas a ciência tradicional quer evitar esse olhar também, né? Quer evitar que esses mundos se olhem. E isso pode parecer muito sábio, muito racional, mas também é muito violento, porque parte da vida de muitas pessoas, uma parte integral, da sua, como você expressa pra gente, da minha também, eu poderia dizer da maioria das pessoas no Brasil, principalmente pessoas pobres, parte integral dessa vida é a parte religiosa, né? E ela pode nos levar a uma série de reflexões. Sim, só esses comentários que eu queria trazer, e você tem alguns outros engajamentos aqui, se você quiser ir comentando. Deixa eu comentar rapidinho isso que você falou, né? Você fala sobre seu efeito diáspora, né? A forma como eu venho trabalhando esses dois polos. Eu trago como pessoal e político, né? Porque pensando, inclusive, do contexto que eu estava vivendo naquele momento, para mim era importante estabelecer essa relação do que é pessoal e do que é político e das responsabilidades que cada um tem com o outro, porque eles acabam se misturando em algum momento. E aí, quando eu decido falar sobre religião e falar da forma como eu falo, inclusive eu tenho que agradecer muito ao meu orientador por ter me permitido, porque poderia ser uma batalha muito pior, essa de, como eu vou escrever. E era algo que ninguém nem esperava desse professor, porque ele era um dos professores que ele falando aqui numa conversa normal, ele usa umas palavras que você tem que, peraí, deixa eu abrir aqui o Google, que eu não sei qual é o significado dessa palavra, porque ele é assim, normal, para ele é super natural. Inclusive, quando eu fui falar que eu queria trazer dessa maneira, eu fui com medo. Mas que ele ficou aberto, ficou receptivo para isso. Então, eu agradeço muito. Inclusive, essas discussões sobre o pessoal e político foi algo que eu trago muito das minhas conversas com ele também. E é isso, né? Como não falar de religião dentro da academia, né? Porque se a gente for pensar assim, como você disse, que faz parte da maior parte da vida da maioria das pessoas aqui no Brasil, e aí a gente não discute, um desses espaços vai estar empacado. E aí é justamente isso que eu venho discutir, que para mim a igreja empacou, né, nessas discussões. E aí não tem como, porque para muitas pessoas tá realmente a vida da pessoa, é integralmente aquele espaço. Então, para mim é importante furar a bolha, porque eu acho que depois que a gente entra na faculdade, a gente acaba se inserindo em muitas e muitas e muitas bolhas. E aí a gente só conversa com quem é da faculdade, a gente só se relaciona com quem é da faculdade. Então, para mim era importante essa bolha ser furada e a gente poder se encontrar. Só isso. Você fala da Anzaldúa, né, no trabalho, ela vai discutir toda a questão da fronteira, né, de viver e de ser a fronteira, né, e eu fiquei me lembrando muito disso quando você falava, né, que a gente, eu acho que uma das grandes potências que a nossa voz tem, né, pode ter, às vezes tem, mas não é que seja obrigatório, né, mas acho que a sua voz teve, de carregar o poder da fronteira, né, que é um poder, assim, é um modo de vida que tem potência tanto no que a gente produz e que é uma alegria, mas tanto nas dores também, nas marcas, né? E eu acho que o risco que você correu usando a palavra marca, ele é ótimo, porque ele traz a fronteira, né? Que a marca pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, acho que a gente vai carregando essas fronteiras na vida que vão doer a beça às vezes, mas vão também, junto com essa dor,
produzir a nossa voz, né? E meio que fazer com que a nossa voz corte o mundo, ecoe o mundo de uma forma diferente. Vou partilhar aqui com você as duas perguntas que a gente recebeu. A minha mamãe, Margarete, perguntou: quais as barreiras que você tem que transpor na academia, ser mulher, negra e evangélica? Ou essas não foram questões no seu curso? Amigo, deixa fixado aqui a pergunta, por favor. Ah, foi mal, desculpa. Vou mostrar. Pronto. Impossível isso não ser questão no meu curso. Inclusive ontem, né, eu estava numa outra live falando sobre a solidão da mulher negra, por exemplo. E aí eu estava com a minha única amiga negra de curso que entrou comigo da minha turma, né, discutindo sobre isso. Situar quais foram as barreiras, às vezes é meio difícil, né, porque às vezes a gente tenta esquecer essas coisas, a gente tenta superar. Inclusive, tipo, psicologia ela pode ser um curso que aparente muito ser aberta para os questionamentos. A minha faculdade também se apresenta assim, dessa maneira. Mas isso não é à toa, né? Isso é porque a gente esteve lá tentando inserir essas discussões, mas que ao mesmo tempo elas ainda precisam estar pautadas, né? Assim, eu sou mulher, sou negra, sou pobre e sou evangélica dentro da universidade. Então, as barreiras, por exemplo, era barreira econômica, barreira da insegurança, de tipo, realmente por ser mulher e por ser uma mulher negra, às vezes eu realmente achava que o que eu estava dizendo não tinha valor, sabe? E não porque eu não tinha o conhecimento necessário, mas porque mesmo que às vezes possa ser inconsciente, existe algo que é vangloriado num corpo que não é meu, num discurso que não é meu, das leituras que não são sobre mim, né? Porque se eu for pensar em quais textos eu li na faculdade, não dialogam com a minha realidade, em sua maioria, né? Então, eu tive muita resistência, inclusive, de usar Foucault no meu trabalho, porque eu já estava cansada de Foucault na minha trajetória acadêmica, né? Então, para vocês do preparatório, se preparem. Eu acho que qualquer curso usa Foucault, não sei porquê, mas qualquer curso usa Foucault. Eu comecei a ver Foucault agora e já estou cansado aberto. Não, mas, meu filho, você vai ver que ele fala sobre absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Ele está em todos os cursos da universidade. Então, quando eu escrevo meu TCC, eu trago agora Anzaldúa, eu trago Grada Quilomba, e mesmo assim, foram textos que eu tive acesso quando eu estava escrevendo meu TCC, né? Não durante a minha formação, assim, né? Que isso não era realmente trazido. Trago o Djamila também, estou olhando aqui as minhas referências. Trago alguns ex-alunos da faculdade também para o meu trabalho. Eu achava importante não ser só pessoas ultra famosas e com discursos que as pessoas conseguem acessar. Para mim era importante trazer isso. Então, não me ver dentro da academia acho que era a maior barreira que eu pude enfrentar, né? Mas aí, como ontem, eu agradeci a presença dessa minha amiga para a gente poder compartilhar dessas vivências. Eu hoje aqui agradeço novamente, né? Das pessoas que eu pude encontrar, das pessoas que eu pude catar, né? De pretas lá na graduação, assim, para me aproximar. Acho que é isso. Para somar um pouco o que você fala, tem um autor de relações internacionais, né? Que não sei se tem alguém novo aqui, é o meu curso, que vai falar sobre ele, na verdade, pega emprestado um conceito de outro cara para falar sobre uma coisa chamada norma contra notar, né? Vai dizer que nas RI tem uma regra implícita e que você não vai notar, você não vai prestar atenção no problema racial, né? Esse texto foi a primeira vez em que eu li alguma coisa sobre problema racial no meu curso, né? Primeira vez, né? Então, assim, ele realmente estava provando o ponto dele. E ele estava provando ainda mais pelo fato dele ser branco. Então, assim, então, por que eu estou citando isso? Porque eu acho interessante que
mesmo quando a gente está em humanas, né, em que aparentemente vai discutir, né, as questões sociais e tal, existe meio que uma norma não dita da gente falar com cuidado sobre tudo, mas quando chega na questão racial, a gente esbarra em certos limites, né? Mesmo, eu sei que o meu curso é um negócio, assim, quase bem mais absurdo do que alguns, a forma como a gente escapa do assunto. Mas eu acho que em touros existem algumas barreiras que são muito, assim, violentas, né? Elas são violentas justamente porque elas vão tirando coisas e não pelo que elas impõem. Não só pelo que elas impõem. Você tem mais uma pergunta e um comentário aqui da Manu, vou mostrar para você. Nas suas observações sobre os relatos recebidos, você acha que as questões de gênero tiveram peso na produção das marcas feitas pelas experiências religiosas cristãs? Ela fez outro comentário, mas vou deixar você responder a questão. Amigo, deixa fixo. Obrigada. Calma. Oi. Sim, elas tiveram peso, sim. Não foi a maioria. Quer dizer, foi a maioria porque a maior parte foram mulheres respondendo, né? Foram 10 mulheres respondendo e 6 homens. E aí, principalmente quando a gente fala sobre as marcas, elas estão muito relacionadas a sexo, a adolescer dentro da igreja, né? Se tornar mulher, né? Então, essas foram as marcas que elas mais eram apresentadas, né? E como que, às vezes, meninas crescidas dentro da igreja, elas são abandonadas nessas questões, né? E, tipo, a gente está, por conta da sociedade machista que a gente vive, a gente está mais vulnerável a certas violências, e isso não é discutido dentro da igreja, né? Uma carta que não entrou para o meu TCC, porque eu não consegui terminá-la, foi uma carta que eu escrevia para as crianças que eu dava aula na escola bíblica dominical, crianças e adolescentes, né? Que em sua maioria eram meninas, e que viam em mim, né, além do exemplo que eu falo, no terceiro exemplo que eu falo no meu TCC, elas viam também uma possibilidade de falar coisas que elas não podiam falar com pessoas mais velhas, com pessoas com cargos mais altos dentro da igreja, né? Inclusive, quando eu saio da igreja, e é um dos motivos de eu não conseguir terminar aquela carta, é porque quando eu saio da igreja, eu sinto que eu tô abandonando aquelas meninas, né? E aí eu me emociono em falar nisso, porque realmente eu não sei. E, tipo, é uma igreja em zona periférica do Rio de Janeiro, com meninas que se criam sozinhas, basicamente, né? Porque as crianças que frequentavam a igreja, na maior parte, não eram crianças filhas das pessoas da igreja. Tinha algumas que eram filhas das pessoas da igreja, mas que também não eram assistidas, assim, né? Então, quem tá por aquelas meninas? Quem tá conversando com aquelas meninas? E aí, inclusive, quando a igreja defende não discutir, não ter educação sexual nas escolas, elas continuam desassistindo essas crianças. Então, a gente acaba gerando mais tabu nas conversas e as meninas indo se descobrir sozinhas, se descobrir de uma maneira, às vezes, muito perigosa, né? E depois a gente culpa as meninas. A gente vem, traz elas e fala: olha só, você que fez isso, você não deveria ter feito isso, agora você está grávida, agora você vai perder sua vida, né? Então a gente não assiste, a gente não dá assistência nem anterior e nem depois dos acontecidos, né? Então elas acabam ficando sozinhas. Então traz muito desses relatos. Tipo, acho que um dos maiores relatos que eu recebo é de uma menina justamente que não acha que os pais dela não a conhecem, não a conhecem, porque ela se criou fora de casa, porque ela não podia conversar com os pais, ela não tinha com quem desabafar. E ela queria, né? Porque muitas vezes a gente não quer, mas ela queria, mas isso era impossibilitado porque era um tabu, porque a igreja não deixava a gente discutir isso. Então tem marcas de assédio, tem marcas de como se experimentar, são coisas que não são possíveis de serem discutidas dentro da igreja, não é possível. Porque às vezes, muitas das vezes, inclusive, é encoberto, né?
se a gente for pensar em assédios que acontecem. Então, sim, foi muito importante. Outra coisa que teve muito peso foi sobre a sexualidade, né? Isso também foi tipo, o segundo maior tópico dos textos, né? Como ser afeminado, né? Um menino ser afeminado fez ele sofrer muitas violências. Ou de se assumir, né? Como isso sempre afastou essas pessoas do vínculo religioso. Muito importante isso, muito importante. Acho que você traz você traz a necessidade da gente estar imbricando algumas coisas, né? A gente está conversando sobre questões que envolvem raça aqui nessa ideia, nesse projeto, mas que não são só sobre raça, né? E são sobre conexões com questões tão importantes como questões de gênero, de sexualidade, e que eu acho que seu trabalho traz de uma forma fantástica. E para reforçar o quanto é fantástico, a gente tem aqui dois últimos comentários, eu vou mostrar dois, depois se quiser engajar de alguma forma. A Manu comentou que a sua abordagem através das histórias de vida e notas autobiográficas é algo pelo qual ela tem se interessado muito, que em história se chama guinada subjetiva, que ela acha que tem um potencial incrível para trazer a escuta de sujeitos invisibilizados por uma certa tradição de produção de conhecimento. Lembrou a Bell Hooks e a Grada Quilomba. E, mamãe, quer te parabenizar pela sua coragem, pelo seu relato. Você não só escreveu um TCC, mas você também se reescreveu. Questionar a própria religião é um ato de coragem muito necessário. Aproximar a ciência e a religião é muito complexo. Admiro você ainda mais. E as questões de raça nunca são só questões de raça. É isso. Pode colocar o primeiro comentário da Manu, por favor? Claro, posso sim. Pois é, então, me arrependo muito de não ter usado a Bell Hooks no meu trabalho, mas eu ainda não tinha tido contato com os textos dela, né? E meio que no processo de escrita do meu TCC e com a orientação que eu tive, eu acabei não tendo muito tempo de fazer essa pesquisa mais por esse viés. Eu uso a Grada, mas é isso. Agora eu já entrei em contato com elas duas, tenho cada vez mais tentado acreditar, porque foi um processo, acreditar nessa potência de escrever dessa maneira, né? E, ao mesmo tempo, tentando aproveitar essa minha escrita e esse meu modo de fazer ciência na clínica, né? Que aí eu tenho que aproveitar de alguma maneira esses conhecimentos que eu tenho adquirido, né? Então, eu tento trazer isso para os atendimentos, né? De mostrar a importância de escrever sobre si como uma ferramenta terapêutica. É isso. A gente continua, né? Os nossos trabalhos não param, principalmente quando a gente está tão envolvido neles, né? A gente continua incomodado com um monte de coisa. Que eu tô entrando em contato com a teologia negra e que, como você sabe, tentando essa piranha de uma mestrado em teologia, me segurem, gente. Não me segurem. Vai ter que ter parte 2, só para você vir falar sobre isso. Não, aí esse vai ser o Antigo Testamento e depois vamos ter o Novo. Exatamente. Escreve outro TCC, dá seu jeito. Trocadilhos, não consigo. Meu pai era um expert em trocadilho, então eu trago isso dele. Deu como melhor, tá vendo? Isso é ancestralidade, não é? Não é só brincadeira, é ancestralidade, cara. É isso. Cassi, muito obrigado. Eu tô de verdade emocionado, assim, real, não é só para te encher a bola, não. Você sabe que, enfim, nem preciso. Mas eu tô de verdade emocionado. Foi, assim, extremamente importante para mim. Eu espero de coração que tenha sido para todo mundo que pôde participar. Sei que teve gente que não pôde ficar aqui até o final. Agradeço muito por todo mundo que pôde, né? Muito mesmo. Mas também agradeço por quem
Hoje está aqui um pouquinho, dá uma olhada, quem vai assistir depois. Espero de coração que tenha sido tão importante para todo mundo quanto foi para mim. Espero que tenha sido prazeroso para você também, que acho que tenha sido uma boa experiência de vir partilhar com a gente seu trabalho fantástico. A gente vai continuar esse projeto, né? Hoje foi só o primeiro dia, ainda tem muito mais. A gente, semana que vem, na sexta-feira, mesmo horário, 18 horas, a gente vai ouvir o Pedro Paulo, que é meu colega lá no mestrado de Relações Internacionais na PUC, né? Então, o Pedro Paulo é internacionalista, já é formado pela PUC também, está fazendo um mestrado agora, e ele também é pesquisador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, né? Onde ele vai atuar nas áreas de política pública e direitos humanos. Então, assim, não dá pra perder o Pedro Paulo também. Não tem como. É só gente incrível, assim. Não tô, sabe, não tem nem como, cara. Vocês A perderem. Não melhor tem como perder o rede é Pedro. você que tem, amigo. Você tem uma rede incrível de pessoas aí. Sim, claro. Não, com certeza. E assim, falando sobre isso, né? Por favor, gente, divulga que rolou, né? Aqui, se vocês acharam legal, divulga para outras pessoas, para a galera vir mais vezes, vendo como é que vai ser essa experiência, para ver se a gente faz mais. Eu realmente estou com contato de outras pessoas, né? Porque eu sou tão bom nisso, não, mas a gente vai construindo uma rede, né? E aí, assim, mas eu preciso ver, né, como é que vai ser. Então, por favor, divulguem para a gente ter cada vez mais participação, a gente poder trazer, né, ouvir ainda mais vozes tão incríveis quanto a da Cássia. Então, divulguem que amanhã, ó, quem dera, poderia ser legal se fosse semana toda. Mas na sexta-feira que vem, né, a gente vai receber o Pedro e ele vai tratar da trajetória dele, claro, conectada com as questões de segurança pública, né, que são um assunto que é um assunto que está na ordem do dia, né, assunto que o Vidas Negras Importa, Black Lives Matter está levantando com muita potência, né? Então, assim, realmente não dá para perder. Cassi, quer dizer mais alguma coisa? Se pedir, o que você quiser falar aí, a voz ainda é sua. Eu quero agradecer, né? Eu acho que foi muito bom falar do meu TCC, porque eu não fiz defesa do meu TCC, mais uma vez por conta lá daquela culpa que eu venho falando do negócio. Eu só, porque no meu curso não era obrigatório, tá, gente? E aí, então, eu não fiz a defesa do meu TCC. Então, minha defesa foi aqui, com vocês. Então, obrigada por esse espaço, de eu poder revisitar o meu trabalho, de perceber que eu ainda tenho evoluído, todos esses questionamentos, tenho entrado em contato, então isso também me deixa muito feliz. Também quero pedir para vocês me acompanharem nas minhas redes sociais, né, a hora de vender o meu jabá, que é Cassiane Thalita Psi, por favor, tanto no Instagram, tanto aqui no Facebook, que às vezes eu esqueço que eu tenho página no Facebook, e no YouTube. E, miga, essa live vai ficar salva para eu divulgar também? a gente vai estar salvo aqui no Facebook e eu vou fazer um esforço de colocar lá no Facebook, no YouTube, assim que a gente terminar. Depois eu digo se eu conseguir ou não. Tá. Beleza? Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigada. Olha, Muito alguém obrigado a colocou todo ali meu mundo. nomezinho. Fui eu. Fui eu. Gente, que rápido, eu nem vi vocês não se mexerem. Eu sou, que agilidade. Gente, então segue lá a Cassiane. Cassiane faz um conteúdo de extrema importância, né? Esse carisma e a importância das questões que vocês viram aqui, ela vai lá debater nas redes. Segue lá. Viga está começando também agora no YouTube. Vai lá, segue. E para a gente fortalecer ainda mais essas vozes. Não é isso? Então, Cássio, mais uma vez, obrigado de coração. Obrigado a todo mundo que ficou, que pôde participar. E até sexta-feira que vem. Tchau, gente. Obrigada.